O leite condensado de boa qualidade, com baixa quantidade de amido, é um ingrediente essencial. O creme de leite, com teor de gordura de no mínimo 17%, contribui para a consistência ideal. A manteiga sem sal adiciona sabor e maciez à receita. O chocolate em pó 50% cacau proporciona um sabor intenso e equilibrado. O chocolate nobre meio amargo ou amargo picado, 50% a 70% cacau, garante um sabor sofisticado. A qualidade do leite condensado influencia diretamente na textura e no sabor do brigadeiro. Leite condensado de baixa qualidade pode conter amido, comprometendo a cremosidade do brigadeiro. A presença de amido no leite condensado altera a consistência final do brigadeiro, tornando-o menos cremoso. Escolher um leite condensado de boa qualidade é essencial para obter um brigadeiro cremoso e saboroso. O creme de leite com alto teor de gordura mínimo 17% contribui para a textura aveludada do brigadeiro. A gordura presente no creme de leite impede a cristalização do açúcar, resultando em uma textura mais macia. O creme de leite emulsiona os ingredientes, garantindo uma mistura homogênea e um sabor equilibrado no brigadeiro. A presença de gordura do creme de leite proporciona uma sensação cremosa e rica ao paladar. O chocolate em pó com 50% de cacau oferece um sabor equilibrado em receitas. Utilizar chocolate em pó com 50% cacau evita o excesso de açúcar em preparações culinárias. A proporção ideal de cacau contribui para um perfil de sabor mais intenso e autêntico. Chocolate em pó com alta concentração de cacau realça o sabor do chocolate em diversas aplicações. Escolher chocolate em pó 50% cacau permite um maior controle sobre a doçura final do produto. O chocolate nobre, com teor de cacau entre 50% e 70%, é fundamental para um brigadeiro de alta qualidade. A qualidade do chocolate nobre influencia diretamente no sabor final do brigadeiro, proporcionando um paladar mais intenso e sofisticado. O alto teor de cacau no chocolate nobre contribui para um sabor mais amargo e menos doce no brigadeiro. Utilizar chocolate nobre garante um brigadeiro com textura aveludada e sabor equilibrado. O uso de uma panela de fundo grosso é crucial para evitar que o brigadeiro queime ou grude. Panelas de fundo fino podem causar pontos de calor, resultando em brigadeiro queimado ou grudado. Uma espátula de silicone é ideal para mexer a mistura de brigadeiro de forma uniforme. A espátula de silicone garante que a mistura seja homogênea, evitando grumos e garantindo uma textura lisa. A adição de leite condensado é o primeiro passo para criar uma base doce e cremosa. O creme de leite contribui para a textura aveludada e rica do doce. A manteiga adiciona sabor e ajuda a criar uma consistência macia e homogênea. O chocolate em pó é essencial para o sabor característico e a cor do doce. A mistura completa dos ingredientes garante uma distribuição uniforme do sabor e da textura. A dissolução completa do chocolate em pó é crucial para evitar grumos e garantir uma textura suave. Cozinhar em fogo baixo garante um cozimento uniforme do brigadeiro. Mexer continuamente com uma espátula de silicone é essencial para evitar que o brigadeiro grude no fundo da panela. O cozimento uniforme evita a formação de grumos e garante uma textura lisa e homogênea. A espátula de silicone é ideal por ser resistente ao calor e não riscar a panela. O fogo baixo permite que os ingredientes se combinem gradualmente, intensificando o sabor. O controle da temperatura é crucial para um brigadeiro perfeito, evitando que queime ou fique com consistência inadequada. O ponto ideal do brigadeiro é alcançado quando a massa começa a se soltar do fundo da panela. Ao inclinar a panela, a massa deve formar um bloco liso e brilhante. A consistência ideal é crucial para garantir a textura perfeita do brigadeiro. O brilho da massa indica que o açúcar caramelizou corretamente, contribuindo para o sabor. Este ponto de cozimento garante um brigadeiro com a textura e o sabor ideais. O chocolate picado deve ser adicionado à massa
Após a panela ser retirada do fogo, é crucial mexer vigorosamente a massa com o chocolate para garantir que todo ele derreta uniformemente. A incorporação completa do chocolate à massa resulta em uma mistura homogênea e aveludada. A temperatura fora do fogo permite que o chocolate derreta sem queimar, preservando seu sabor. Misturar vigorosamente assegura que o calor residual da massa derreta o chocolate de forma eficaz. A textura cremosa do brigadeiro é alcançada pela completa incorporação do chocolate picado. O ponto ideal de textura cremosa indica que o brigadeiro está pronto para ser retirado do fogo. A incorporação uniforme do chocolate picado é essencial para garantir uma textura homogênea. O brilho característico da textura cremosa do brigadeiro é um indicador visual de sua qualidade. O brigadeiro cozido deve ser transferido para um prato previamente untado com manteiga. Espalhar o brigadeiro uniformemente no prato untado facilita o processo de resfriamento. A camada uniforme de brigadeiro permite uma dissipação de calor mais eficiente. A manteiga impede que o brigadeiro grude no prato, facilitando a remoção posterior. O resfriamento uniforme contribui para a consistência ideal do brigadeiro. Este processo garante que o brigadeiro esteja pronto para ser enrolado e consumido. A cobertura com plástico filme diretamente sobre o brigadeiro impede a formação de uma camada superficial endurecida. O contato direto do plástico filme com o brigadeiro evita a exposição ao ar, principal causa da formação da casquinha. A casquinha é resultado da desidratação da superfície do brigadeiro em contato com o ar. A pressão do plástico filme sobre o brigadeiro sela a superfície, mantendo a umidade e a textura ideal. A técnica de cobertura com plástico filme garante um brigadeiro cremoso e com textura homogênea por mais tempo. O uso correto do plástico filme é essencial para a conservação e qualidade do brigadeiro. O resfriamento do brigadeiro em temperatura ambiente por pelo menos 4 horas é essencial. Este processo de resfriamento contribui significativamente para a consistência ideal do doce. O resfriamento lento permite que os ingredientes se estabilizem e solidifiquem gradualmente. A textura final do brigadeiro depende diretamente do tempo de resfriamento. Um resfriamento adequado garante que o brigadeiro possa ser enrolado e moldado sem grudar. O resfriamento em temperatura ambiente evita o choque térmico, preservando o sabor e a textura. O resfriamento do brigadeiro pode ser acelerado ao colocá-lo na geladeira. O tempo ideal de resfriamento na geladeira é de 1 a 2 horas. Resfriar o brigadeiro na geladeira é uma opção, não uma necessidade. A refrigeração ajuda a firmar a consistência do brigadeiro mais rapidamente. A temperatura da geladeira deve estar ajustada para o resfriamento ideal. O resfriamento adequado garante a textura e sabor ideais do brigadeiro. O ponto ideal para enrolar o brigadeiro é caracterizado por uma consistência firme. Essa consistência permite moldar as bolinhas sem que elas percam a forma. Um brigadeiro no ponto correto não gruda nas mãos durante o processo de enrolar. A textura firme garante que o brigadeiro mantenha sua estrutura após ser enrolado. O ponto de enrolar ideal resulta em brigadeiros com aparência profissional e sabor consistente. Licores e essências podem ser adicionados à massa após o cozimento para criar variações de sabor. A adição de licor de cacau confere um sabor rico e achocolatado à massa. O café solúvel intensifica o sabor, adicionando notas amargas e aromáticas. O extrato de baunilha oferece um sabor doce e reconfortante, complementando a base da massa. Manter o fogo baixo é crucial para evitar que o brigadeiro grude no fundo da panela. O fogo alto pode causar a queima do brigadeiro, alterando seu sabor e textura. O cozimento uniforme garante que todos os ingredientes se misturem adequadamente, resultando em um brigadeiro perfeito. Fogo baixo permite um controle preciso da temperatura, essencial para a consistência ideal do brigadeiro. A técnica de fogo baixo evita a formação de grumos, garantindo uma textura suave e aveludada. O controle do fogo é um fator determinante na qualidade final do brigadeiro. A qualidade do leite condensado e do chocolate
influencia significativamente o sabor e a textura do produto final. Leite condensado e chocolate de boa qualidade garantem um sabor superior e uma textura mais agradável. Produtos que contêm amido podem comprometer a cremosidade desejada na receita. Evitar ingredientes com amido contribui para manter a cremosidade ideal do produto final. A escolha criteriosa dos ingredientes é fundamental para alcançar um resultado final de alta qualidade. O ponto de enrolar é crucial para que os brigadeiros mantenham o formato desejado. Retirar o brigadeiro do fogo antes da hora pode impedir que ele atinja a consistência ideal para enrolar. Para usar o brigadeiro como recheio ou cobertura, recomenda-se retirá-lo do fogo um pouco antes do ponto de enrolar. O tempo de cozimento influencia diretamente a textura final do brigadeiro, adaptando-o para diferentes aplicações. Para usar brigadeiro como recheio ou cobertura, retire do fogo um pouco antes do ponto de enrolar. A consistência ideal para recheio é mais cremosa do que para enrolar, facilitando a aplicação. O ponto ideal é quando o brigadeiro ainda desliza suavemente da colher, formando uma fita macia. Ao esfriar, o brigadeiro para recheio atinge a consistência perfeita para espalhar ou usar como cobertura. Essa consistência cremosa garante uma distribuição uniforme e saborosa em bolos, tortas e outros doces. Utilizar o brigadeiro no ponto certo garante um resultado final mais saboroso e visualmente atraente. A técnica de enrolar brigadeiros envolve o uso de mãos untadas para evitar que a massa grude. A utilização de manteiga ou água cria uma barreira protetora entre a massa e a pele. A umidade ou gordura impede a adesão da massa, facilitando o processo de enrolamento. O enrolamento uniforme resulta em brigadeiros com formato consistente e apresentação profissional. A técnica correta minimiza o desperdício de massa e otimiza o tempo de preparo. Mãos habilidosas e untadas garantem a produção de brigadeiros perfeitos. O processo de passar brigadeiros no granulado garante uma cobertura uniforme e atraente. Brigadeiros enrolados são passados em granulado de chocolate para adicionar textura e sabor. Outros confeitos podem ser usados para variar a apresentação dos brigadeiros. A cobertura de granulado melhora a aparência e a experiência gustativa do brigadeiro. A técnica de rolar os brigadeiros no granulado deve ser feita com cuidado para evitar falhas na cobertura. A escolha do granulado influencia a textura e o sabor final do brigadeiro. Brigadeiros gourmet finalizados exibem uma forma esférica perfeita, resultado de um processo de confeitaria preciso. O sabor equilibrado é uma característica essencial dos brigadeiros gourmet, combinando doçura e intensidade de chocolate de forma harmoniosa. A textura cremosa e aveludada é um indicativo da qualidade superior dos ingredientes e do método de preparo utilizado. A apresentação cuidadosa dos brigadeiros gourmet reflete a atenção aos detalhes e o compromisso com a excelência na confeitaria. A degustação do brigadeiro gourmet revela um sabor rico e complexo, resultado de ingredientes de alta qualidade. A textura aveludada do brigadeiro é alcançada através de técnicas precisas de preparo e controle de temperatura. O uso de chocolate nobre contribui para a intensidade do sabor e a sofisticação do brigadeiro gourmet. A seleção cuidadosa dos ingredientes é fundamental para garantir a qualidade superior do brigadeiro gourmet. A combinação perfeita de ingredientes e técnicas resulta em uma experiência sensorial única e memorável. O brigadeiro gourmet representa a excelência na confeitaria, elevando um doce tradicional a um novo patamar de sabor e sofisticação.